Você sabe qual é a batalha mais importante da sua vida? E isso aqui não é um título apenas para chamar a sua atenção. Não, de fato, Deus se importa com isso. Por isso, ele deixa registrado lá em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 3, através do apóstolo Paulo, a seguinte afirmação: o que eu receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Percebe nesse texto aqui a preocupação de Deus sendo expressada através do apóstolo Paulo com a sua igreja, de que a mente das pessoas, de que a minha mente, de que a sua mente seja corrompida e se desvie de uma devoção sincera e pura por Cristo Jesus. Essa era a preocupação, que acontecesse conosco o mesmo que aconteceu com Eva. Vamos relembrar o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, na criação do mundo. Eva tinha uma interpretação, um entendimento muito claro de qual era a vontade de Deus para ela e para Adão com relação à árvore que estava no meio do jardim. E a interpretação clara e correta da vontade de Deus era: não coma desta árvore, porque o resultado disso será morte. Então, como ela tinha uma interpretação correta da vontade de Deus, qual era o resultado? Eva olhava para aquela árvore e dizia: eu não vou comer, porque isto é errado. Interpretação correta da vontade de Deus, um olhar correto em direção à árvore, ok? Ela interpretava corretamente a vontade de Deus. Dessa maneira, o olhar de Eva para aquela árvore no meio do jardim era um olhar correto. Só que o que acontece na história? Vem o enganador, vem a serpente e traz uma interpretação errada, adulterada da vontade de Deus, e ela vai dizer: não é isso que vai acontecer. Se você comer, na verdade, não é que você vai morrer, mas você vai ser como Deus. Você vai passar a compreender, a ser conhecedor do bem e do mal. E o que acontece com essa interpretação errada da palavra de Deus? A mente de Eva fica corrompida. Lembra da palavra que nós lemos no texto de Coríntios? O meu medo é que a mente de vocês seja corrompida, como aconteceu com Eva. Então, com essa interpretação distorcida, a mente dela fica corrompida, e o resultado disso, agora Eva olha para aquela árvore no meio do jardim e ela vê que a árvore é agradável, atraente e desejável. Preste atenção nesses 3 adjetivos que o texto vai trazer: agradável, atraente e desejável. Veja como a adulteração da palavra de Deus, a distorção da palavra de Deus mudou completamente a visão que Eva tinha daquela árvore. Antes, ela olhava para aquela árvore e sabia que era algo errado. Agora, o coração dela se encheu de desejo, de atração pelaquela árvore. A interpretação da palavra de Deus mudou o olhar de Eva com relação à árvore. Antes ela tinha a interpretação correta de qual era a vontade de Deus, então ela tinha um olhar certo em direção àquela árvore. Agora ela tinha uma interpretação corrompida de qual era a vontade de Deus, e o seu olhar em direção àquela árvore se tornou distorcido. Então, o que antes era morte, o que antes ela enxergava como algo que traria morte para ela, agora se tornou desejável. E os que pregam um Jesus diferente fazem exatamente este papel nos nossos dias.
Veja 1 Coríntios 11, versículo 4, um versículo para frente do qual nós lemos. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Percebe só, o papel do enganador é justamente corromper a nossa visão, a nossa forma de olhar, trazendo para nós um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. E o papel do cristão genuíno é não tolerar isso com facilidade, porque essa é justamente a admoestação que Deus faz através do apóstolo Paulo, dizendo: eles estão trazendo para vocês uma interpretação distorcida e vocês estão tolerando, estão recebendo isso com muita facilidade. Esse alerta de Deus vem por quê? Porque se nós não prestarmos atenção nisso, o que vai acontecer conosco? Um exemplo para nós entendermos. A palavra de Deus nos ensina, 1 João capítulo 2, versículo 15, ela é clara em dizer para nós: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que texto claro, trazendo para nós a mensagem original do Evangelho, que Jesus veio justamente para nos salvar do pecado e nos salvar da morte, tirar o mundo, tirar o mundanismo de dentro de cada um de nós. Agora, o que acontece? Entram os enganadores, aqueles que corrompem, que distorcem a Bíblia e vão dizer: olha, Jesus veio, na verdade, para fazer com que você seja um destaque entre os outros, para trazer você, levar você ao sucesso, para que você seja reconhecido. Lembra das músicas? Você vai estar no palco enquanto todos te aplaudem. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. Tudo isso em meio ao mundo. Ou seja, a nossa visão de mundo com essas pregações, com esses ensinos, fica corrompida por causa dessa interpretação errada, adulterada que eles fazem da palavra de Deus. E qual é o resultado prático desses enganos? É que agora cristãos, pessoas que pensam ser cristãos, agora amam o mundo, pensam como o mundo, falam iguaizinhos ao mundo, agem da mesma maneira que o mundo age, têm prazer no que o mundo oferece, acham agradável toda a programação podre e distorcida que a mídia oferece para o mundo. Os que se pensam hoje ser cristãos estão amando essas coisas, tendo o mesmo modo de vida. E aquilo que está no mundo, aquilo que o mundo lhes oferece, já não lhes incomoda. Pelo contrário, eles assimilam os comportamentos do mundo. E tudo aquilo que o mundo traz, eles trazem para dentro de suas casas. Ou seja, ninguém mais consegue olhar para o mundo como Jesus ensinou, com o mesmo sentimento que Jesus ensinou naquele texto, dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Justamente por essa perversão da palavra, por essa distorção, as pessoas vão perdendo a sua percepção verdadeira e real do mal que habita no mundo. Ou seja, o que eu quero te trazer nesse vídeo é que se você não se interessa em gastar tempo, em investir tempo para interpretar corretamente a palavra de Deus, como nós vimos aqui, eu preciso interpretar corretamente o que Deus ensinou para poder olhar para o mundo de forma correta. Se você não tem essa disposição de parar, ler as Escrituras, interpretar de forma correta, então você já perdeu a batalha mais importante da sua vida. Porque
porque você não vai ser capaz de olhar para o mundo e interpretá-lo à luz dos ensinos das Escrituras, mas você vai interpretá-lo a partir do engano e das distorções dos falsos profetas. E esse vídeo é um clamor, assim como Paulo fez esse clamor inspirado pelo Espírito Santo. Não deixe isso acontecer na sua vida. Se interesse em estudar a Bíblia, leve isso a sério, buscar a correta interpretação dos textos bíblicos. Gaste tempo, invista sua vida e seu coração nisso, para que você possa então alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, guardar a sua salvação. Venha então, fique o convite, viver a Bíblia Sagrada e crescer junto conosco. Que a graça de Deus seja com você e até o nosso próximo vídeo.